O presidente da AMIG, a Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, Marco Antônio Lage, que também é prefeito de Itabira, está aqui em Brasília, veio participar do encontro com os prefeitos, mas também tem uma série de agendas. E uma delas é pela regulamentação de um fundo soberano que atende as cidades que exploram, por exemplo, petróleo e minério. Marco, muito obrigada pela entrevista, mais uma vez pela presença aqui na Itatiaia. Fala para a gente desse fundo e como é que ele poderia auxiliar esses municípios. Eu que te agradeço, Edilene, saudar os ouvintes da Itatiaia. Olha, o Fundo Soberano é uma experiência muito exitosa na Europa, principalmente na Noruega, que há muitos anos tem feito uma poupança geracional para as próximas gerações. Esse é o conceito. E para o Brasil é muito novidade. As prefeituras passarem a guardar dinheiro, guardar parte dos seus rendimentos para as futuras gerações, para utilizar em momentos especiais, como catástrofes ou uma crise econômica sem precedentes, né, para que o custeio do município não seja impactado. E o tema das cidades mineradoras, a Itabira está avançando para ser signatária do Fundo Soberano, nós também estamos trazendo, naturalmente, para discutir, junto aos prefeitos mineradores do Brasil, junto à AMIG, a possibilidade de adotar o Fundo Soberano. Hoje, os municípios que exploram petróleo, por exemplo, já usam desse fundo? Algum minerador já usa? E esse dinheiro, ele viria de onde para abastecer esse fundo? Este Fundo Soberano no Brasil já tem uma experiência iniciada com cidades do petróleo, notadamente no Rio de Janeiro, como Niterói, Macaé, no Espírito Santo, em algumas cidades do Espírito Santo, mas dos municípios mineradores ainda não. Essa é a discussão que nós estamos tendo, e para isso, para ampliar o Fundo Soberano no Brasil, eu estou aproveitando a visita a Brasília para fazer reuniões no Banco Central, no Ministério do Planejamento, buscando exatamente trabalhar uma regulamentação desse Fundo Soberano no Brasil. As regras de utilização dos recursos, de aplicação, para que haja transparência absoluta e o controle, das possibilidades de utilizar esse fundo. Deixar regras muito claras para gerar segurança para os prefeitos e também para a sociedade. E, neste caso, as prefeituras têm que fazer esse sacrifício, cortar custos, desperdícios para poupar. Isso a gente faz na casa da gente, quando a gente quer poupar, uma família faz isso. Eu acho que as prefeituras, os prefeitos precisam de pensar um pouco a longo prazo também. Essa é a nossa tese, não pensar só na próxima eleição, e pensar na próxima geração, e também trazer as companhias, as empresas que são protagonistas, que exploram esses produtos não renováveis, que é a grande questão dessas cidades. O produto não renovável ela não tem volta, ela acaba um dia e se exaure, petróleo e minério. E as empresas para participarem também com participarem com esse fundo, também serem signatários e participar financiando esse fundo. E serviria, por exemplo, para desastres como rompimento de barragens? Serviria para aquelas cidades que já estão na exaustão da exploração mineral? Como é que seria? Essas são as regras a serem discutidas, mas provavelmente não. Desastres oriundos da atividade das empresas é de responsabilidade das empresas e não dos municípios. Mas, principalmente, no caso do fundo, no caso da mineração, Itabira, a minha cidade, que é o berço da mineração no Brasil, a Vale foi criada em 42 para explorar a grande mina de minério de Itabira. Itabira é um exemplo. Daqui a 16, 20 anos o minério vai acabar, a Vale já anunciou isso na Bolsa de Valores de Nova York, e nós não temos um fundo, não temos uma perspectiva de sustentabilidade, de sobrevivência no pós-mineração. E o fundo pode gerar uma segurança para as futuras gerações em todas as cidades, para que haja um tempo maior, a partir de um conceito também de que, durante o período de mineração, as cidades e as empresas têm que trabalhar a diversificação econômica. Agora, a exaustão da exploração mineral lá é o tipo de mineração que é feito hoje, mas vai ter outras formas de explorar daqui a 16 anos, ou não? Nós estamos discutindo isso com a Vale está bem aberta, estamos mudando esse modelo de relacionamento com o Vale, discutindo não só o agora, mas discutindo o amanhã também com o Vale. Criamos em Itabira um programa chamado Itabira Sustentável, com uma plataforma de investimentos em projetos que vão levar a cidade a uma transição econômica. Isso é muito importante.
e fazer com que essa minério-dependência reduza ao longo dos anos, ao longo do período. Então, o Itabira Sustentável, por exemplo, prevê isso. É um planejamento estratégico, pela primeira vez, discutindo projetos de curto, médio e longo prazo para que a sociedade não sofra e para que a mineração tenha um legado, deixe um legado para os seus territórios minerados. Essa é a grande discussão que o Brasil precisa de ter nesse modelo, nesse novo modelo de mineração sustentável, a mineração circular, aproveitar rejeito de minério, ao invés de romper, estar parados em barragens, correndo o risco, aproveitar rejeitos de minérios para a produção de materiais para a indústria de construção, por exemplo, né? com aquele cimento que pode se transformar um rejeito de minério. Então, são várias pesquisas, várias inovações que nós estamos esperando para fazer essa inovação, esse novo modelo de mineração no Brasil. Prefeito Marco Antônio Lage, que comanda Itabira, também é o presidente da AMIG, a Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. O assunto do momento é a taxação americana para o aço brasileiro. Qual que é o impacto disso na mineração? Tem seu impacto, naturalmente, porque a mineração no Brasil, o setor mineral no Brasil fornece para a indústria siderúrgica e, naturalmente, vai haver um impacto sobre o setor mineral, mas maior para o setor siderúrgico, que exporta para os Estados Unidos. A mineração exporta principalmente para a China, e, nesse contexto, o impacto é menor do que para o setor siderúrgico. Mas a indústria siderúrgica que utiliza essa matéria-prima do Brasil também vai reduzir os volumes, reduzindo o mercado americano, vai reduzir os volumes dessa matéria-prima fornecida para a indústria siderúrgica. Sempre há um impacto nessa cadeia, né? Por isso que é preciso ter atenção sobre essas negociações. E já vislumbrando que esse impacto futuro possa acontecer na mineração, qual seria a estratégia para solucionar o problema? Aí, a estratégia da indústria mineradora, naturalmente, são os mercados internacionais asiáticos, né? E esperar com que a China aumente a sua produção de aço e aumente a importação do Brasil. Ou seja, tem uma série de estratégias agora para não impactar tanto a indústria de mineração, já que a indústria siderúrgica certamente será impactada. Ou seja, se há dificuldade em fazer a exportação para os Estados Unidos, talvez aumente o mercado para a China, por exemplo. De minério, naturalmente, que já é o maior importador de minério do país. Mas de indústria siderúrgica, a China, como grande produtora de aço, não demandará tanto dessa nossa siderurgia, certamente. Então, é um impasse, será um drama. Tem outros mercados possíveis dentro do Mercosul, da União Europeia, com o acordo que está prestes a ser finalizado? Isso depende muito dessa política internacional, né? Países que, naturalmente, não vão contar mais com os Estados Unidos dentro dessa queda de braço, pode ser que haja um esforço conjunto, acho que é isso que se espera da diplomacia brasileira nesse momento. Prefeito, o senhor já é o presidente da AMIG, mas a posse oficial vai acontecer aqui em Brasília em breve, né? Em março, metade de março, provavelmente, a gente faz a posse, contando com a presença de todos os players, de todos o universo da política também, que define um pouco os rumos não só da mineração no Brasil, que é uma indústria muito importante para o nosso país, né? Grande exportadora, com grandes companhias internacionais, dotando tecnologias importantes para o nosso país, mas principalmente reunindo os prefeitos. Hoje a AMIG é uma associação nacional, reúne perto de 60 prefeitos, mas outras dezenas de prefeitos estarão vindo para a AMIG, sobretudo de cidades impactadas pela mineração, e isso para a gente reunir força e discutir juntos. Indústria de mineração, governos estadual, federal, né, o universo da política e os municípios mineradores, discutir aquilo que é comum e que tem que ser comum nessa discussão de um Brasil mais moderno, é ter uma mineração mais moderna, um relacionamento melhor entre indústria e cidades e comunidades e um modelo de produção mineral mais sustentável para o nosso país. Resumidamente, qual que é o principal desafio dos municípios mineradores hoje? É exatamente o legado da mineração. É comum todos os municípios mineradores, durante o período da produção, ter essa bonança, né? Você ter boas receitas, bons empregos, mas que é um produto não renovável. Essa é a grande discussão. Se você tem uma indústria pujante
e que tenha um produto que a gente sabe que tem data para terminar, tem prazo, é importante se preparar para isso. E as cidades não se preparam para isso, os governos não se preparam para isso, as empresas mineradoras não se preocupam com isso, não está na linha de prioridade das empresas. A linha de prioridades é a produção, a receita, a eficiência na gestão, mas os territórios minerados, de onde saem essas riquezas e que levam essas riquezas para fora, para outros países, principalmente, que são exportados, é preciso de pensar no legado da mineração, a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, econômica, transitar, fazer transições, buscar outras alternativas econômicas para a sobrevivência dessas comunidades, e o social, que está ligado ao ambiental e ao econômico, e até o cultural, porque a indústria mineradora interfere, inclusive, na essência dessas comunidades. Itabira é um exemplo fantástico disso, porque é o berço da mineração no Brasil, cidade do Carlos Drummond de Andrade, que profetizou lá na década de 40 esses impactos da mineração sobre o território, sobre aquele território, uma cidade histórica, e que hoje é isso, né? 83 anos depois, Itabira vive 80% em função de uma única empresa, de um único setor econômico. Prefeito, rapidamente, tem uma preocupação dos municípios mineradores com essa taxação dos Estados Unidos para o aço? A princípio, não. Preocupação com a arrecadação. Sem dúvida, aí sim, porque quando se tem algum tipo de crise industrial ou de mercado, como se vislumbra agora, o impacto imediato sobre a receita, sobre a arrecadação dos municípios. E a gente sabe, né, como prefeito agora, a gente convive com isso diariamente, o custeio é muito grande. E as cidades, por isso que é uma discussão também que se tem muito em Brasília, no âmbito das associações de prefeitos, sobre a municipalização, né? As cidades têm recebido cada vez maior incumbência, maior pressão sobre custos na educação, na saúde. O Estado tem transferido cada vez mais obrigações e responsabilidades aos municípios, e os municípios aumentando o seu custeio, né, e com menos dinheiro e precisa de mais recursos. Essa é uma outra discussão importante no âmbito do federalismo no Brasil. Prefeito Marco Antônio Lage, de Itabira, também presidente da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Gilene. Um abraço a todos os ouvintes.